Batmaníacos, eu sou o Cauê Cassorla do blog O Homem Morcego e no DC Build de hoje eu vou contar a história do primeiro Robin, o Dick Grayson. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar mais algum vídeo por aqui. Assim como o Batman, o Robin foi criado por Bob Kane e Bill Finger e a primeira participação dele foi na Detective Comics 38, em 1940, menos de um ano depois da criação do Batman. Para os padrões da época, o Batman era considerado um herói muito violento, muito sombrio, então os editores tiveram a ideia de criar um ajudante para ele ser um pouco mais vendável para as crianças. Mas pensa comigo uma coisa, o Batman era muito violento e aí eles têm a ideia de criar um personagem que é um ajudante e é uma criança para lutar do lado dele. Que mensagem que isso deve ter passado para as crianças da época? Acho que se eu fosse um menino de 10, 11 anos, a primeira coisa que eu ia querer era botar um uniforme e sair por aí batendo em bandido. Não faz sentido nenhum, mas vamos continuar a história. O visual e o nome dele foram inspirados no Robin Hood e, entre aspas, para manter a ideia de bicho alado, tem um pássaro nos Estados Unidos chamado Robin, que por aqui é chamado de tordo americano, e aí juntou os dois e virou Robin, o menino prodígio. Essa eu improvisei agora. Dick Grayson era o integrante mais novo de uma família de trapezistas de circo chamados de os Graysons Voadores. Um certo dia, durante uma apresentação, as cordas se romperam e ele assistiu os pais morrendo devido à queda. O motivo havia sido uma sabotagem por parte de um chefão de Gotham City que tinha tentado extorquir o dono do circo, e ele não aceitou a extorsão, e aí eles sabotaram o trapézio, o que acabou ocasionando a morte dos pais dele. No dia desse acidente, Bruce Wayne estava na plateia e viu tudo acontecer. Por se enxergar no garoto, pelo fato de ter perdido os pais, ele acabou adotando o Dick Grayson e contando a verdade para ele sobre quem ele era. O Dick então resolve pedir para o Bruce Wayne treinar ele para ele ser o seu ajudante no combate ao crime, e assim nasce o Robin. Depois de um tempo atuando somente como ajudante do Batman, ele se tornou o líder dos Jovens Titãs. Futuramente, ele cresceu, foi para a faculdade, acabou saindo de Gotham City e virou o herói Asa Noturna, deixando o manto do Robin. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa fase do personagem, pode ler os encadernados Batman Crônicas. E se você é fã de animação, um lado mais bem-humorado, você também pode assistir a animação Teen Titans. E aí, curtiram? Comente aí abaixo qual personagem que você quer ver nesse formato. Se você quiser saber mais notícias do Bat-Universo, é só acessar o blog, ohomemmorcego.blogspot.com, e sempre procurar a gente nas redes sociais com @homemmorcego. Por hoje é só, até um próximo Bate-Vídeo desse mesmo Bate-Canal. Um abraço.